A imprensa deu ampla divulgação à prisão em flagrante de um médico anestesista que, durante uma operação de cesárea, praticou ato libidinoso com a parturiente, a quem ele próprio ministrara sedativos. O médico foi filmado por outros funcionários do hospital quando introduzia ou esfregava o pênis na boca da mulher que, deitada na maca e inconsciente, era submetida à cirurgia de cesariana. Esse fato, sem dúvida nenhuma, guarda tipicidade da forma como mostrado no crime de estupro de vulnerável previsto no artigo 217-A, parágrafo 1º do Código Penal. Esse crime, ele se dá com a prática de qualquer ato libidinoso, ato de natureza sexual destinado à satisfação da libido do agente, exatamente como aquele ato que fez o anestesista ao esfregar o seu pênis na boca da parturiente, com pessoa que, por doença ou deficiência mental ou por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Evidentemente, a vítima, sob efeito dos sedativos ministrados pelo anestesista, estava sem condições de opor resistência. Portanto, encontrava-se na situação de vulnerável prevista no parágrafo 1º do artigo 217-A. A pena a que estará sujeito o médico estuprador, se condenado, será de 8 anos, no mínimo, a 15 anos de reclusão. E o juiz deverá, na graduação dessa pena, levar em conta ao menos duas agravantes genéricas, previstas no artigo 61, inciso 2, alíneas G e H do Código Penal. A agravante genérica da linha G referida agrava a pena quando o crime é praticado com violação de dever inerente à profissão. E ele praticou, evidentemente, o crime com violação de dever inerente à sua profissão de médico. E a linha H agrava o crime quando praticado contra mulher grávida. E me parece que ele praticou o crime quando ela ainda não tinha dado à luz e, portanto, ainda estava na condição de gestante. Outro aspecto é que se trata de um crime hediondo, conforme o artigo 1º, inciso 5º da Lei 8.072 de 90, que relaciona os crimes hediondos e coloca entre eles o crime de estupro de vulnerável. Em razão disso, algumas observações. Primeiro, essa pena, mesmo que eventualmente fixada no piso mínimo de 8 anos, deverá necessariamente ser cumprida inicialmente no regime fechado, por força do que dispõe o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei dos Crimes Hediondos. Segundo, para a progressão ao regime semiaberto, o condenado terá que cumprir ao menos 40% da pena no regime fechado, se ele for primário, conforme o artigo 112, inciso 5º da Lei de Execução Penal. Terceiro, para a obtenção eventual de livramento condicional, em se tratando de crime hediondo, ele terá que cumprir ao menos 2/3 da pena imposta, conforme o artigo 83, inciso 5º do Código Penal. Além disso, se condenado, ele será obrigado a fornecer material genético, enfim, material que contenha seu DNA, para fins de instrumentalização do banco de dados de identificação de perfil genético, que poderá
servir para eventuais investigações futuras de outros crimes dos quais ele seja suspeito. Isso de acordo com o artigo 9º-A da Lei de Identificação Criminal, com a redação que foi dada pelo pacote anticrime de 2019. Esse fato, essa ocorrência desse gravíssimo crime, me chama a atenção também sobre o aspecto processual relacionado à sua principal prova, que é justamente a gravação, a filmagem do ato libidinoso praticado pelo médico. Por quê? À parte quaisquer considerações a respeito da boa-fé, das melhores intenções possíveis de quem filmou, o certo é que a gravação foi feita de forma clandestina. O que significa isso? Ela foi realizada por terceiro, sem autorização dos envolvidos, sem autorização quer do acusado, evidentemente, e também sequer da própria vítima, que estava inconsciente, estava sedada. Eu não tenho dúvidas de que essa circunstância vai fomentar muitas e profundas discussões a respeito da licitude dessa prova, que parece ser a mais importante, a mais contundente prova desse crime. Essas discussões vão ocorrer por quê? Porque, com base na tutela da intimidade e da privacidade, que é assegurada pelo artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, os tribunais têm exigido que a gravação ambiental, para ser prova válida, seja precedida de autorização judicial. Tem que passar pela chamada reserva de jurisdição. Exceto quando o ambiente seja público ou de acesso público. Por exemplo, a filmagem feita numa rua, numa praça pública, num shopping center, num show musical e assim por diante. Quando feita na esfera privada do domicílio da pessoa ou do local de trabalho da pessoa, é necessária a prévia autorização judicial. Por conta disso, os tribunais têm considerado ilícita a prova obtida por gravação audiovisual clandestina. E a prova ilícita, como é sabido, ela é inadmissível no processo penal brasileiro, quer por força do artigo 5º, 56 da Constituição Federal, quer por conta do que dispõe o artigo 157 do Código de Processo Penal Brasileiro, que inclusive determina o desentranhamento da prova considerada ilícita, acolhendo claramente aí a chamada teoria da exclusão física e não meramente exclusão lógica da prova ilícita. E a situação, nesse caso específico, é ainda mais tormentosa porque o Código Penal, no artigo 216b, que foi acrescentado em 2018, tipifica como crime, portanto, a ilicitude no seu grau mais acentuado, né, a forma mais severa de ilicitude, que é a ilicitude criminal, a conduta de filmar ato sexual, ato de libidinagem de caráter íntimo e privado, sem autorização dos participantes. Não há dúvida, portanto, de que haverá intenso debate sobre a licitude ou ilicitude dessa filmagem e, consequentemente, sobre a possibilidade ou não de utilizá-la no processo contra o anestesista. É possível, nesse âmbito de discussão, antever que, seja lá no campo processual, dentro da dialética do processo criminal que vai se instaurar em face desse médico, seja fora dele,
na esfera acadêmica, vão se apresentar argumentos num sentido e no outro sentido. Alguns vão trazer à baila a teoria da proporcionalidade, que é originária do utilitarismo de Bentham e que foi sistematizada muito bem pela jurisprudência da Alemanha. Outros vão falar na teoria da razoabilidade, que foi desenvolvida na primeira metade do século XX pela Suprema Corte norte-americana. Também se recorrerá ao argumento da justa causa para excluir a incidência do artigo 216b do Código Penal, embora esse tipo penal não contenha na sua descrição típica nenhuma referência a esse elemento normativo do tipo. Mas os debates com certeza serão bastante interessantes e certamente produzirão um bom campo de estudo. Eu pretendo voltar a esse assunto numa outra conversa, num outro flash a respeito da temática prova no processo penal ou sobre a temática específica da tipicidade desse crime.